Para começar, eu quero saber o que significa ICMS. São as iniciais do nome desse imposto. Vejam, ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Isso significa que esse imposto é cobrado toda vez que uma mercadoria é vendida e toda vez que usamos um serviço de transporte, de comunicação e de energia elétrica. Isso quer dizer que esse imposto é pago... Por todos nós, Belinha. Até por mim? Até por você, Juca. Sabe por quê? Porque esse imposto já vem no preço de qualquer mercadoria que compramos. No preço dos transportes interestaduais e intermunicipais e no preço dos serviços de comunicação e de energia elétrica que usamos. Espera um pouco. A senhora disse que esse imposto aí... Como é mesmo o nome dele? ICMS. Esse mesmo. Ele já vem no preço das mercadorias que a gente compra, não é? Então a gente paga esse imposto pro dono da loja, não pro governo. Boa observação, Tinoco. Na verdade, você só paga o ICMS pro dono da loja se você não cobrar o documento que prova que você comprou a mercadoria. Será que vocês sabem que documento é esse? Pois prestem bem atenção ao que eu vou falar, porque é muito importante. O que prova ao governo que uma mercadoria foi vendida é o documento fiscal. Observem bem, crianças. Existem 2 tipos de documento fiscal. A nota fiscal e o cupom fiscal. Nota fiscal? Por quê? Porque sem a nota fiscal, como é que o governo vai saber se a mercadoria foi vendida? Ainda não entendi. Ora, meninos, quando o comerciante vende uma mercadoria, ele recebe ao mesmo tempo o dinheiro da mercadoria e o do imposto, que é o ICMS. O dinheiro da mercadoria é dele, mas o do imposto ele tem que repassar para o governo. E essa venda só é comprovada se o comerciante der a nota fiscal da mercadoria que vendeu. Entenderam? Acho que sim. Se o comerciante não der a nota fiscal, o governo não tem como saber se a mercadoria foi vendida e não vai receber o imposto que tem direito, não é? É isso mesmo. Por isso, nós temos a obrigação de exigir a nota fiscal de toda a mercadoria que compramos em qualquer estabelecimento. Sem ela, o nosso Estado vai deixar de receber uma porção de dinheiro e... não vai poder construir todas aquelas coisas públicas. Eu nunca pensei nisso, mas agora que sou defensor dos bens públicos, vou ficar atento para não deixar ninguém esquecer de cobrar a nota fiscal. O que acontece se o dono da loja não quiser dar a nota fiscal? Se isso acontecer, o ICMS das mercadorias vendidas não vai ser repassado para o governo. E aí... Já sei, é o comerciante e não o governo que fica com o dinheiro do ICMS. Se ele fizer isso, não está sendo cidadão de verdade. Pode até pagar multas, né? Vocês estão certos. Por isso, é bom não esquecer que é dever de cidadania do comerciante repassar o ICMS para o governo. Mas é também dever de cidadania do comprador exigir o documento fiscal. E é dever do governo usar o dinheiro que recebe dos impostos para o bem do povo. O que é o comércio eletrônico? Você já tem sua própria empresa? Parabéns, você é um homem de negócios e provavelmente você está vendo agora quais são suas opções para continuar crescendo. Já iniciou seu e-commerce? Não? Não tem interesse? Você acha que o e-commerce é apenas para grandes corporações? Não é bem assim, mas não se preocupe, em um instante vou mudar a sua opinião. Vamos passo a passo. O e-commerce consiste na compra e venda de produtos ou serviços através de meios eletrônicos, como a internet. O primeiro a fazê-lo expressivamente foi Jeffrey Bezos, que em 1995, a partir da garagem de sua casa, fundou a maior livraria online do mundo, a Amazon. Este foi o primeiro passo de e-commerce e desde então não para. O e-commerce brasileiro fechou 2013 com 28,8 bilhões de reais, o que representa um crescimento nominal de 28% com relação ao ano anterior, e registrou um ticket médio de R$ 327, significativamente maior que do varejo tradicional.
Interessante, não é? Hoje podemos comprar passagens aéreas, pagar nossos cartões de crédito, contratar alguns serviços, comprar produtos de lojas de departamento, pagar assinaturas, download de vídeo, música e aplicativos, entre outros. É hora de analisar a opção de investir em um canal eletrônico e encarar essa aventura. Você sabe que tipo de e-commerce seria o seu negócio? Tudo depende da relação que você tem com os seus clientes. B2C é o tipo de negócio que fazem as empresas para vender ao público em geral. B2B são empresas que fazem negócios entre elas. B2G, estas são as empresas que vendem para as instituições governamentais. E finalmente, C2C é a plataforma que permite aos consumidores comprarem e venderem entre si. Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar para suspender a eficácia de uma cláusula do convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária. A medida isenta as micro e pequenas empresas das mudanças nas regras de cobrança de ICMS no comércio eletrônico. Os detalhes ao vivo com a repórter Evelyn Araújo. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde, Érica. Com as novas regras, os empresários passaram a pagar o ICMS por cada produto vendido. Agora, com essa liminar do ministro Dias Toffoli, os comerciantes podem voltar a pagar esse imposto mensalmente. Na decisão para o ministro, uma das cláusulas do convênio não observa os princípios constitucionais que isenta micro e pequenas empresas da regra geral. O plenário do STF tem que referendar agora essa medida. O Conselho Nacional de Política Fazendária pode recorrer da decisão. Érica. Obrigada, Evelyn. Olá pessoal, tudo bem? José Milagre. Eu quero comentar aqui com vocês hoje sobre essa decisão liminar sobre o ICMS das micro e pequenas empresas, uma ação direta de inconstitucionalidade, até para desmistificar aqui alguns pontos que estão sendo levantados na internet em relação à aplicabilidade dessa norma. Bom, primeiro ponto, nós sabemos que o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, firmou um convênio do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o convênio 93 de 2015. E esse convênio foi muito questionado, muito criticado, porque ele inviabiliza a atividade de micro e pequenas empresas, principalmente do comércio eletrônico, né? Se nós considerarmos aí que aproximadamente 70% das empresas de comércio eletrônico estão no regime, são optantes pelo Simples, são micro e pequenas empresas, nós veremos o dano que esse convênio trouxe. Porque esse convênio criou o ICMS adicional, ou seja, eu pagaria 2 guias de ICMS. Ao invés de hoje, como antigamente, gerar minha nota fiscal, uma nota acompanhar o produto, ao final do mês expedir a minha guia única do Simples, comumente denominada DAS, recolher o ICMS devido ao estado de origem da mercadoria, onde está a empresa de comércio eletrônico, esse convênio criou um ICMS adicional, ou seja, pague imposto para o estado de origem, pague imposto para o estado de destino. Além de aumentar a carga tributária, nós tivemos uma série de burocracias que inviabilizariam qualquer logística, como por exemplo, entrar no site, expedir as guias específicas, as chamadas GNRS, uma para cada estado, fazer o cálculo do ICMS do estado do consumidor, né, do estado de destino, e juntar essas guias pagas na nota fiscal para enviar o produto. Então eu tenho uma catástrofe, uma avalanche. Foi justamente nesse sentido que a OAB moveu uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando justamente esse artigo 9º desse convênio ICMS 93 de 2015. A OAB questionava o artigo 9º porque ele não estava respeitando a regra que é atribuída às empresas optantes pelo Simples, que é o regime tributário diferenciado, o princípio de que garante um tratamento constitucional diferenciado a essas empresas de pequeno porte, né? E essa medida cautelar ela foi referendada pelo STF, né? Foi deferida
na ação direta de inconstitucionalidade que foi movida pela OAB. Então, o primeiro ponto, trata-se de uma liminar, ou seja, uma liminar é uma decisão provisória, é uma decisão em que foi considerada a urgência, os danos que poderiam advir às empresas de comércio eletrônico, e o juiz, então, com base numa tutela de aparência, com base no que ele já tem de conhecimento, ele defere essa liminar, no caso o ministro Dias Toffoli. Ela pode ser cassada, pode ser revogada. Esse processo continua no STF, essa ADIM vai ser apreciada e outros pontos desse convênio podem vir a ser considerados inconstitucionais. Né? Então isso é importante deixar bem claro que é uma medida liminar. Outro ponto que nós verificamos muitos questionando é que o Supremo derrubou o ICMS no comércio eletrônico, não existe mais ICMS no comércio eletrônico. Por favor, isso é um equívoco grave, né? Não significa dizer que há uma isenção de ICMS para o comércio eletrônico, mas tão somente essa norma especificamente, o Convênio 93 de 2015, essa norma que estabelecia o ICMS adicional, essa norma está suspensa. Ou seja, para as empresas de tecnologia, de e-commerce que se enquadram no Simples, não há necessidade de gerar as guias e pagar ICMS para o estado de destino ou para o estado do consumidor. Então, o ministro, inclusive, fala no seu julgado de que se trata de um artigo, artigo 9º, ele invadiu o campo da lei complementar, né? Porque essa norma tributária, essa tributação, esse ICMS adicional deveria ser regulamentado não por um convênio, né, do Conselho Fazendário, mas sim por lei complementar. Então há uma inconstitucionalidade. A própria OAB, em sua fundamentação, ela garante, ela estabelece que se trata também de uma bitributação, ou seja, mesmo fato gerador sendo tributado pelo mesmo imposto em duas oportunidades. Então é isso que motivou a ação direta de inconstitucionalidade. A liminar está valendo. Outro ponto que nós precisamos aqui deixar bem claro para você, né, que atua com comércio eletrônico, é o jurídico do comércio eletrônico. Ora, eu me enquadro nesse conceito e agora preciso procurar um advogado, entrar com uma ação, preciso me habilitar nesse processo para poder voltar a recolher o ICMS como eu recolhia em 2015, né, ou seja, pagando somente o valor devido ao estado de origem da mercadoria. Não, nós estamos tratando aqui de uma ação direta de inconstitucionalidade. Diferente de ações individuais que existem também e que aproveitam somente as partes, um dos efeitos da ação direta de inconstitucionalidade, que está lá prevista no artigo 102 da Constituição Federal e que visa justamente fazer esse controle de constitucionalidade de normas, é justamente tendo a possibilidade de associações, entidades sindicais ou de classe de representar pessoas, um dos efeitos dessa ação é o efeito erga omnes, ou seja, aproveita a todos. Tá? Então, todos que se enquadram nesse conceito estão aí abrigados, protegidos pela liminar do Supremo Tribunal Federal que suspendeu a aplicação deste convênio ICMS 93 de 2015, especificamente em relação ao seu artigo 9º. Então não precisa fazer nada. O que vai mudar então é em relação ao seu contador, à sua contabilidade, que deixa de ser feita seguindo esse modelo inviável, esse modelo expropriatório, um modelo que não pode subsistir, que certamente essa liminar será confirmada, né, pelo acórdão do Supremo Tribunal Federal. É importante que nós acompanhemos todo esse contexto. Simplesmente vai voltar a recolher como recolhia, ou seja, garantindo-se então a todas as empresas optantes pelo Simples, as micro e pequenas empresas, o que está na Lei Complementar 123 de 2006, né? Que é uma garantia que também vem estampada no artigo 179 da Constituição, que é esse regime tributário diferenciado. Então, aproveita todas essas empresas, sobretudo as empresas que comercializam pela internet, a contabilidade volta então a ser realizada pelo método aplicado em 2015, que é o método justo, o método coerente, o método não expropriatório e que não inviabiliza uma empresa de comércio eletrônico. Existem também outras ações, outras ADINs em andamento. Existe uma ADIN da ABECOM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, e essa ADIN da OAB, que teve a liminar deferida. Então, aproveitando a todas essas empresas, é muito importante que você, startup, loja eletrônica, você que faz jurídico específico para empresas de tecnologia, fique atento ao andamento dessas ações, porque elas podem ser decisivas na questão do ICMS, ou seja, como a empresa calcula o ICMS, apura o ICMS, recolhe o ICMS, e há sim o interesse de toda a comunidade, de todos
os profissionais que trabalham com e-commerce de que haja efetivamente do Supremo Tribunal Federal bom senso, como houve agora nessa decisão liminar, embora liminar, mas já aplicável aí a todas essas empresas de e-commerce, que suspendeu a eficácia dessa norma, que, como visto, é uma norma burocrática, é uma norma que inviabiliza a logística e principalmente aumenta e muito a carga tributária, fazendo aí com que as empresas optantes pelo Simples não tenham vantagem alguma competitiva. Ok? Esses eram os esclarecimentos. Há 10 anos, o Brasil desenvolveu um novo esquema tático. Para equilibrar as regras do jogo, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa estabeleceu normas para que os pequenos negócios entrem em campo de forma mais justa. Assim como no futebol, o mundo empresarial é dinâmico. Por isso, a Lei Geral é uma lei viva, que está sempre se adaptando às condições da partida. Isso está longe de ser manipulação de resultados. Ao contrário, a Constituição brasileira garante tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas. Agora, a burocracia foi jogada para o escanteio, deixando os processos de abertura, licenciamento e baixa mais simples. E o empresário conseguiu sair do 0 a 0 porque os órgãos públicos municipais, estaduais e federais jogam no seu time. Você não precisa mais suar a camisa indo atrás de licenças e mais licenças para abrir ou fechar a empresa. E gasta menos para montar um time campeão. Com o Simples Nacional, ficou mais barato e prático pagar impostos. Você tem mais oportunidades de bater um bolão por ter maior acesso à inovação, à justiça e ao mercado. A Lei Geral é um gol de placa para o desenvolvimento e competitividade dos pequenos negócios. Com ela, a geração de emprego, a distribuição de renda, a inclusão social, a redução da informalidade e o fortalecimento da economia ganham pontos. Mas afinal, quem pode ser escalado para esse jogo? O microempreendedor individual, que tem receita bruta até R$60 mil, a microempresa até 360 mil e a empresa de pequeno porte, de 360 mil até R$3.600.000. A sua empresa está em condições de participar dessa partida? Então conheça melhor os seus direitos. Os benefícios criados pela Lei Geral valem para todos os pequenos negócios e não somente para os optantes do Simples Nacional. Não está recebendo o tratamento adequado? Cartão vermelho para o desrespeito. Identifique quem está descumprindo a lei e denuncie. Busque as ouvidorias, o Ministério Público, as salas do empreendedor ou procure orientações no Sebrae. Com a lei, ser pequeno não é desvantagem. No final, o resultado é bom para todos.